O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. E assim seja. Podem sentar um pouquinho. Vou fazer 2 perguntas só hoje, nesta homilia. Vou economizar as perguntas. Só 2. Só 2. O que te impede de ver o Cristo ressuscitado? Essa é bem tranquila. O que te impede de ver o Cristo ressuscitado? A segunda é mais fácil. Onde você está procurando o Cristo? Onde você está procurando o Cristo? Não vou responder as perguntas. Você vai ficar pensando nessa pergunta durante a semana. Mas olhem a experiência desses 2 discípulos de Emaús. 2 discípulos, mas pode ser também um casal. Cleofas, por conta da mulher de Cleofas, a gente sabe que Cleofas é homem. Então, se ele estava junto com alguém, possivelmente seja a esposa dele.
Mas isso não vem ao caso. Eles estão tristes porque Jesus foi tirado do meio deles. Porque Jesus foi crucificado. Porque Jesus passou pela cruz. E tamanha tristeza que eles estavam, que eles não perceberam Jesus que caminhava com eles. Eu não acho que não é que eles não perceberam, não. Eu acho que é Nosso Senhor que não se deixou perceber. Porque eu fico pensando, se eles conviveram 3 anos com Jesus, Jesus caminha com eles uma distância de 16 quilômetros, 11 quilômetros, né? Eu estou exagerando. Caminha com eles a distância de 11 quilômetros, conversando com eles. Qual a chance da gente caminhar 11 quilômetros com alguém que a gente conhece, conversando, e a gente não saber que é a pessoa que a gente conhece? Há 3 anos que convive, caminhou 2 metros, já sabe, só de... Não precisa nem fazer esforço. Então, não é que os discípulos não perceberam. Jesus não se revelou. Jesus não se deixou revelar. Não se deixou ser visto pelos discípulos, neste primeiro momento. E aí, notem que alguns discípulos é relato no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos que nós ouvimos. Vocês ouviram de manhã e ouviram também ontem o Evangelho de Marcos e hoje o Evangelho de João. Então, é como que completam os 3 evangelhos, como que se completam entre eles. Alguns discípulos foram ao túmulo de Jesus procurar o corpo dele. E outros, e os que foram procurar, não encontraram. Nós vamos ouvir a história de Tomé, dentre essas histórias, Mas eu sempre fico impressionado quando eu imagino todos os discípulos de Jesus foram procurar, eles não encontraram. Mas existe uma discípula que não foi procurar. A Virgem Santíssima, a Virgem Maria não foi procurar o corpo de Jesus do túmulo. Por que será? Que talvez fosse a única que acreditou desde o começo em tudo aquilo que ele falou. E os discípulos de Emaús estão voltando para Emaús porque estão tristes. E eles reconhecem Jesus. Misteriosamente, Jesus se revela para eles no partir do pão. Ao partir o pão, os olhos dos discípulos se abriram, porque eles reconhecem Jesus, eles reconhecem o gesto que Jesus está fazendo. Jesus fez isso com eles na quinta-feira santa, na última ceia. Então está no coração dos discípulos a recordação do que Jesus fez. E aí, ao partir o pão, eles reconhecem Jesus. Só que observem bem este detalhe. É uma presença, sim, é uma presença do ressuscitado. O ressuscitado se faz presente no meio dos seus discípulos. Mas é uma presença velada, é uma presença disfarçada por meio da ausência. Pensa um pouquinho, presença e ausência. O que é presença? O que é ausência? Então, Jesus está presente. Só que quando os discípulos reconhecem no partir do pão, o que acontece? O que Jesus faz? Desaparece. Jesus some. Agora que reconheceram Jesus, como assim? É porque agora não precisa mais da presença de Jesus. A fé foi ressuscitada no coração dos seus discípulos. Isso é tão forte, porque vejam, eles gastaram... Quanto tempo você gasta para fazer uma caminhada de 11 quilômetros? Quanto tempo você faz uma caminhada de 11 quilômetros? Opa, nem caminhar o caminho mais, eu ando só de carro. Eu não sei mais, não dá tempo de marcar. Eu descobri esses dias que eu estou sedentário.
fui levar o padre Jean na gruta. Para descer, vai com um espetáculo, né? Mas para voltar, para subir aquelas escadarias, só Jesus na causa. Eu contei, dá 316 degraus, desde lá de baixo até o último degrau. Cheguei lá em cima, quase conduzido por um guindaste. E falei, Jesus, misericórdia. Mas imagine só, quanto tempo se gasta para fazer 11 quilômetros de caminhada, para andar normal? 2 horas. Até 5 horas. A menos de 2 horas. Se estiver bem treinado, menos de 2 horas. Eu faço mais de 2 horas. Aí vejam só. Eles gastaram o dia inteiro para fazer uma caminhada de 11 quilômetros. O que faria, né, possivelmente em 2 horas ou até menos. Gastaram o dia inteiro. Estavam tristes, estava tão triste que estava pesado, tão triste que os passos não rendiam. Aí eles reconhecem Jesus. E o texto diz, olha a informação que o texto diz de forma muito sutil. Naquela mesma hora, olha que detalhe impressionante, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. O que eles demoraram um dia inteiro para fazer o caminho, em 1 hora eles fizeram de volta. 1 hora eles fizeram de volta. Por quê? Porque eles tiveram a presença de Jesus. Eles reconheceram Jesus ao partir do pão. E aí, notem que as 2 perguntas que eu fiz, as pessoas costumam procurar Jesus em diversos lugares. E, infelizmente, muitos destes lugares são lugares onde ele não está. E porque ele não está, as pessoas não encontram. Nós precisamos saber onde procurar Jesus. Porque não somos nós que vamos encontrar. Sabe essa conversa que a turma diz assim? Viveu um catolicismo mais ou menos, nunca foi católico de verdade, e diz depois, agora eu encontrei Jesus Cristo, estou na outra religião. Nunca foi católico, nunca rezou o terço, nunca foi na missa, nunca fez confissão, mas encontrou Jesus. Não encontrou nada, Jesus nunca se perdeu. Por que não encontrou quando estava aqui? Porque não procurou. Então a gente precisa saber onde procurar Jesus. Ele está lá esperando. Lembram o que ele disse para os discípulos? Ide para Galileia, lá na Galileia o vereis novamente. Onde é a Galileia? Nem lá na Terra Santa só não, viu? Galileia é sua casa. A Galileia é seu trabalho. A Galileia é sua escola. A Galileia é o mundo onde você vive. Lá você vai encontrar Jesus. Ele está lá esperando você. E aí os discípulos reconhecem Jesus, Jesus desaparece porque agora basta a fé. Eles receberam uma dose de entusiasmo tão grande, tão grande, tão grande, que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. E lá eles contaram, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Os discípulos contam, apareceu a Pedro. Se revelou a Pedro. E eles dizem, revelou-se também a nós. Nós o encontramos no meio do caminho. Ele caminhou conosco, ele esteve conosco e fez refeição conosco. Ele verdadeiramente está vivo. Esta certeza que deve encher o nosso coração de alegria, de impulsionar-nos de tal maneira a levar-nos pelo mundo afora para anunciar a presença do ressuscitado. Ele vive. Ele vive, ele venceu a morte.
e se faz presente no meio de nós. E nós iremos contemplar durante esse tempo de Páscoa o ressuscitado que encontra os discípulos. Podem observar, são os discípulos que são o ressuscitado que vai ao encontro dos discípulos. Não são os discípulos que encontram o ressuscitado. Ele vai se revelar. Os discípulos estarão fechados. Evangelho de João, Jesus entra, atravessa a porta e se faz presente no meio deles. Maria Madalena está procurando Jesus e ela acha que o jardineiro tinha roubado. Ela pergunta: Senhor, tiraram meu Senhor daqui, onde você colocou? Me diga que eu vou buscar. E o Senhor, ela se volta, o Senhor chama ela, Maria. Aí ela reconhece Jesus, ela diz, Rabuni, Rabuni, que quer dizer, mestre, o Senhor está aí. E assim por diante. No evangelho de hoje que eu proclamei, Jesus vai até os discípulos de Emaús. E assim Jesus vai fazer conosco também. Ele vai dar-nos a graça da sua presença. Agora, é preciso ficar atento. Porque se a gente não ficar atento, a gente não vai conseguir fazer a experiência. A gente não vai ver o ressuscitado. E aí a gente vai procurá-lo em lugares onde ele não se encontra. E aí, se a gente procura em lugares onde ele não se encontra, aí mesmo que não encontra, né? Então, que a alegria do ressuscitado possa tomar conta do nosso coração e nos impulsione a cada vez mais dar testemunho da sua presença, manifestando o seu amor no mundo. Que assim seja.